Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio 72. Um episódio muito especial, o primeiro do ano. Eu quero desejar para você um 2025 muito abençoado, com muita saúde, autoconhecimento e despertar da consciência. Esse episódio nós vamos falar sobre frequência vibracional e autoconhecimento, que é um assunto que vai reverberar durante todo o seu ano de 2025. Por isso que eu escolhi os meus convidados que estão aqui hoje para falarmos sobre esse assunto tão importante e ensinar para você, trazer dicas de como que você pode programar o seu ano novo para que ele seja realmente novo, para que as mudanças possam acontecer. E eu quero apresentar para você agora essa dupla maravilhosa que eu tive o prazer de participar do podcast deles. Eu vou deixar no final desse episódio, como sugestão, o link desse episódio que eu participei. E aí você já aproveita para conhecer o canal deles, se inscrever, é claro, ativar as notificações e curtir o episódio. Cada vez que você curte, comenta, compartilha, se inscreve, você mostra para a plataforma que o nosso conteúdo de ambos é relevante. E assim nós conseguimos continuar ajudando não só você, como também outras pessoas. Eu estou aqui com a Daniela e o Marco Aurélio. Eles são terapeutas integrativos, sócios proprietários do FOI. Daniela Tínio, terapeuta energética espiritual há 20 anos, atuando na área de desenvolvimento humano, despertando o poder pessoal por meio da reprogramação mental e energética. Idealizadora do movimento Arrasa Prosperidade, coautora do livro Empodere-se Agora e Café com Sabedoria. Marco Aurélio Canhete, facilitador de consciência, há 25 anos atuando no caminho espiritual, auxiliando pessoas no seu despertar de consciência, conexão espiritual, autocura, por meio da conexão com seu eu divino. Idealizador do movimento FOI, autor do livro Café com Sabedoria. Ambos são CEOs também do podcast FOI Deixe Fluir. Foi Flow. Foi Flow? Foi Flow. Foi Flow. Gente, Podcast muito Foi obrigada pela participação de vocês. Eu quero agradecer mais uma vez por eu ter participado também. Foi um bate-papo muito legal. E vocês dois têm todo um caminho, né, de desenvolvimento pessoal, espiritual, e hoje vocês ajudam muitas pessoas. E vocês falam muito sobre essa questão da vibração, da parte energética, linkando com autoconhecimento e com espiritualidade. Então, por isso que eu quero que esse episódio traga para as pessoas um conhecimento mais profundo. Como que a gente pode se conhecer mais profundamente, que é o propósito do Agora é a Hora, falar muito sobre autoconhecimento, ele é sempre a base de todos os assuntos que eu trago aqui, para que as pessoas tenham realmente um ano novo, né? Porque muitas vezes, né, Dani, muitas vezes, Marco, quando a gente está dormindo ainda, né, que a gente não despertou a consciência e não está desenvolvendo um trabalho espiritual mais profundo, a gente fica programando o ano novo, né? Chega lá no dia 31, meia-noite, os fogos, a pessoa fala, esse ano eu quero fazer isso, vai ser assim, eu vou mudar. E aí o ano passa, ela olha para trás e ela vê que nada aconteceu. Né? E muitas vezes aí ela começa a entrar numa frustração muito profunda, a reclamar muito, a ficar insatisfeita, a ficar naquele papel da vítima. Por que eu não tenho? Né? A Dani é idealizadora do movimento Arrasa Prosperidade. As pessoas buscam muito prosperidade olhando só para o dinheiro, não entendendo que são áreas da vida. Então, eu quero que vocês tragam aqui para a gente esse assunto, né, sobre como que as pessoas podem programar o ano delas, estando conscientes, desenvolvendo mais profundamente um lado espiritual e elevando a sua vibração. Vamos falar um pouquinho de elevação vibracional? Vamos lá. Podem começar. Bom, gente, primeiro a gente gostaria de agradecer esse convite, né? É um prazer estar aqui, falar sobre esse assunto, e vão lá assistir o
o episódio dela que está explicando muitas questões que a gente também vai falar aqui, né? Porque não tem como a gente falar sobre frequência, não falar sobre mente, neuroplasticidade e tudo mais. Então, a frequência, ela é muito importante porque ela é onde vai manter, onde que a gente vai vibrar. A gente está o tempo inteiro criando coisas na nossa vida. Só que na maioria das vezes a gente está criando inconscientemente, porque a gente está num piloto automático e tudo mais. Então, o que a gente deveria fazer, não só para esse ano que vai entrar, porque a gente acha que vai virar o ano e que você vai... Acabou esse ano e vai começar um novo ano. Não, na verdade é só uma sequência, né? E só que a gente aproveita essa frequência que todo mundo entra de vibração, de final de ano, que é bom pra gente entrar, porque geralmente as pessoas elevam a sua frequência ali, porque vai começar algo novo, então vou deixar pra trás aquilo que passou e vou me dedicar. Só que aí já chega nos primeiros 20 dias do ano, né, tem até pesquisas que comprovam isso, que as pessoas já, tipo, toda aquela lista que tu fez, ela já acabou, né? E aí você não consegue manter aquilo, você não consegue ter uma consistência. A gente, assim, a frequência, ela é importante porque ela faz com que você atraia as coisas para você, mas o que faz manter aquilo na sua vida é aquilo que você acredita, as suas crenças de identidade. Então, por isso que tem muitos casos das pessoas que ganham na loteria, que ganham nesses reality shows e tal, e daqui a pouco a pessoa ficou pobre novamente, né? E aí a gente tem que entender o que realmente é prosperidade, né? Prosperidade é um estado de espírito e não é somente a prosperidade material, financeira. Claro que isso é importantíssimo, porque nós estamos numa realidade material. Precisamos pagar boleto, precisamos se manter, e a gente também está aqui não só para viver, mas não para sobreviver, né? Mas para viver. E a maioria das pessoas estão só na sobrevivência, né? Só ali naquelas contas que você tem que pagar e fazer e acontecer, e aí você não consegue viver, que esse é um grande propósito que deveria ser a nossa meta para todos os anos, né? Como que eu faço para viver? Ser feliz. Para ser feliz, né? Esse é o nosso grande propósito, ser feliz aqui. E a nossa empresa, e a ideia da FOI é trabalhar isso, abundância divina e propósito existencial. Então, eu tô no meu propósito existencial, o que eu tô fazendo nessa minha existência aqui? Então, você expandir para isso, né? O que eu vim fazer aqui, o que eu tô fazendo aqui, colocar sentido nisso. Porque os grandes casos aí, né, Marco, que chegam lá pra gente de depressão, pânico, frustração e tal, porque as pessoas não encontram um sentido para estar vivendo. Então, acho que a grande pergunta que você deveria se fazer para começar esse ano é: qual o sentido da minha vida, né? O que eu estou fazendo? O que eu desejo fazer? Porque isso vai te colocar nesse momento presente, agora. Porque agora, hoje, aqui, a gente está colhendo o que a gente fez no passado. Então, eu estou colhendo tudo que eu estou colhendo hoje, estar aqui hoje, é algo que eu comecei a plantar lá no passado. Então, olha para a tua vida agora, olha para ela agora e fala assim: o que está acontecendo agora? Tá legal? Não tá legal? Eu gostaria de estar melhor, eu gostaria de ter feito isso, aquilo outro. Tá, mas o que eu fiz lá atrás? Aí você já vai saber o que rodou para você estar colhendo isso aqui agora. Então, se eu quero colher lá no futuro diferente, agora eu preciso começar a fazer diferente. Aí você pode me falar assim: mas eu tenho um marido chato, a minha casa não é do jeito que eu quero, meu emprego não é do jeito que eu quero, isso que não é... Se eu ficar vibrando nisso, tudo que tá ruim, eu vou ficar criando mais disso. Aí o meu futuro vai ser igual a isso. Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa, aceitação. A minha vida tá ruim, meu emprego não tá legal, meu marido não tá legal, meu vizinho não tá legal, meu chefe não tá legal. Ok, olho para isso, reconheço essa realidade, aceito e agradeço e tento pegar algo de positivo que tem ali e começo a criar esse movimento que eu quero para criar um novo futuro, porque ele vai ser construído pelo que você está fazendo agora. Então agora é importante que você não fique em tudo isso que está ruim. Então a grande coisa é a aceitação, né? Acho que o Marco pode complementar aí. Também até a forma como você tem a visão macro da vida, né? O quanto que as pessoas também colocam muito externo para elas. A visão macro é você entender como a gente fala, né? O passado ele já é uma linha do tempo que ela não existe mais. Então, mas a pessoa que você é hoje no presente, na forma macro do espírito, da sua alma, né? Como as pessoas erram, têm falhas, é no comum. Se isso não interfere diretamente em nenhuma maldade para ninguém no passado. Mas o que tudo isso forjou você nesse presente? Na visão macro, eu digo na sua integridade, no seu caráter, nos seus princípios, nos seus valores. Esse é o ponto fundamental de você. Porque aqui, o seu grande projeto real mesmo, tirando toda a influência externa, é a sua evolução como alma. Não qualquer outro sentido de estar aqui, senão a evolução como alma. Aqui é a escola da vida.
né? Então, acho que essa é a parte fundamental para a pessoa. Ela primeiro ela analisar quem que ela é como ser, como alma, né? E tirar toda essa influência externa, tanto física como energética, como espiritual. Né? Acho que esse é o grande ponto de saída, né? Quem eu sou hoje, né? Como eu me forjei mediante ao meu passado, mesmo se todos os seus erros eles forjaram você para essa grande pessoa que você se formou hoje. E acho que isso, pelo menos, é o que eu carrego comigo, né? Cometi erros, falhas, sim. Mas quem sou eu hoje? Então, esses meus erros também me forjaram para ser uma pessoa melhor. E é impossível você não também traçar esse caminho. Isso é natural, como a gente sempre fala. A sombra, ela faz parte, né? A sombra faz parte da vida. Né? A gente fala 50% sombra, 50% luz. Mas o que você seria se você fosse 100% luz? Então, tem que entender que a sombra está toda a sua evolução. A sombra é seu aprendizado. Ali está o seu conhecimento. Então, ela é extremamente natural, a sombra. Eu acho que também a gente pode partir de um princípio e começar a pensar que nós somos seres espirituais habitando um corpo, e não ao contrário. E eu acho que muitas pessoas acreditam ao contrário, que é um corpo habitando, né, que habita um espírito. Não, nós somos seres espirituais habitando um corpo. Quando você começa a pensar assim, eu vejo que você começa até a ressignificar o medo de morrer. Sim. Porque você começa a entender que a vida é eterna. O espírito nunca morre. Eu acredito nisso. Eu não acho que que o corpo tomba, como disse o Ricardo aqui, da apometria, tombou, mas a consciência ficou. Ela não está mais no corpo. Sim. Né? E dependendo da tua evolução espiritual, você volta ou não. Quantas vezes você volta? Porque se eu venho aqui para viver uma vida só, Deus não faria isso. Ele não daria só uma chance. Porque a gente aprende com os erros, né? Sim. Ele não daria só uma chance para o filho. Eu penso assim, né? Sim. Mas porque... se você entenda também, acho que se não tiver, qual seria o sentido também se você trazer sempre para a racionalidade? Para que você está buscando tanto se no final você vai morrer? Para que você tem depressão se no final você vai morrer? Para que você tem ansiedade se no final você vai morrer? Até se você é ateu ou ateia. É a mesma coisa. Sim. E, querendo ou não, é uma linha muito fina ali. Porque você fala assim, eu não acredito em mais nada. Então, para que você carrega uma lei moral? Por que você tem ansiedade, então? Por que você trabalha tanto? Se não existe mais nada. Não existe mais nada. Qual é o sentido disso? Então, as pessoas, elas fazem muitos movimentos sem nem trazer racionalidade para o ponto final. Entendeu? Isso também serve até para o movimento do próximo ano, né? Ela quer colocar objetivos que, às vezes, não são reais para ela. E quanto que você tem que traçar, né? A gente fala tanto do ser para ter, né? Faça primeiro o movimento, analise o objetivo, mas a importância do caminho é a vida. Se você ficar colocando tanto também energia no final, a energia no final qual que é aqui numa visão macro? É a morte. Então, viva. Né? Viva. E aí a gente pode puxar um gancho, porque quando você olha para sua vida, né, que é a frequência que faz você também baixar, entrar numa frequência de culpa que é baixíssima, vergonha, medo, né, que você vai começar a colocar no teu campo, atraindo um monte de coisa, tanto energeticamente como espiritualmente, as pessoas elas confundem muito o que é vida e o que é situação de vida. A vida, quando você acessa a vida, você está na sua consciência, aí você sai da mente, que a mente está o tempo inteiro tagarelando, tá cheio de crenças, tal, porque assim, se você tem várias crenças, né, eu já fiz vários testes e a gente, atendendo as pessoas, você percebe assim, por que tem pessoas que conseguem manifestar coisas maravilhosas na vida dela, mesmo ela tendo crenças de que ela não é capaz, de que ela não é merecedora? Por quê? Porque em algum momento ela acessa a consciência, e na consciência não há limitação, né? A mente que limita, a mente mente, a mente te limita, a mente tem distorções. A essência. É o teu espírito. É o teu espírito. E para você estar conectado à sua consciência, você precisa estar totalmente presente, né? Sem passado e sem futuro. E aí você fica totalmente presente, você tem esse lapso de acessar a sua consciência, e na tua consciência você pode ter inúmeras crenças lá, mas você consegue fazer. Ô Dani, e esse acesso eu vejo como a fé. Sim. Né? A fé é o crer para ver. Sim. Independente do ambiente, do que está me acontecendo, eu mantenho ali, sabe? A fé. Tem até uma passagem bíblica, eu gosto muito, e eu vi nessa série do The Chosen, que Pedro, né, quando eles estão lá no barco, os apóstolos, tá aquela tempestade que Jesus aparece, Pedro quer andar sob as águas, quando ele sai com fé, e ele começa a andar. Quando ele começa a olhar o ambiente,
que estava acontecendo, aquela tempestade absurda, ele começa a achar, ele foi influenciado pelo externo, ele saiu da consciência, né, da fé, do poder grandioso, né, de que o impossível poderia acontecer. E aí ele começa a afundar, por quê? Porque ele olhou, e aí Jesus fala, continue olhando para mim. Que são as distrações, né? Então a gente tem muitas distrações o tempo inteiro, que faz com que a gente perca essa conexão, né? Essa consciência, esse acesso à consciência, e faz com que a gente acredite que estamos separados, e na verdade nós não estamos separados. Então, o que é a minha vida e o que é a minha situação de vida? Então, se eu estou num estado de pobreza, isso é um estado, e estado você pode mudar. Sim. Agora, o que não. A consciência, a essência, você não muda. O espírito, você não muda. É que, na verdade, a gente fica muito preso nas coisas da alma aqui. Então, muitas vezes eu não consigo acessar o espírito porque eu estou preso nas coisas da alma. Mas eu sou um ser espiritual. Então, na verdade, eu já trago todas as informações. Eu tenho que aprender a viver nessa vida material. Sim. Porque a matéria é algo novo, né? Agora, o espírito não. O espírito sou quem eu sou. Mas quando a gente vem, a gente esquece de toda essa conexão e corta. E acha que está separado. Corta o sinal, né? Corta o sinal. Eu gosto de falar fluxo, assim, né? O fluxo. É porque o corpo vem para poder passar essas experiências, que são os testes, né? Sim. Para ver, para nada mais a escola da vida, para você desenvolver cada vez mais a tua essência, a tua consciência, o teu espírito, para você evoluir, né? É que é muito difícil porque o corpo está condicionado no ambiente, né? E o sentimento está no corpo. O inconsciente é o corpo. Então é por isso que a pessoa, ela volta para o mesmo ciclo, né, do pensar e sentir, do pensar e sentir, do pensar e sentir. E se ela não está consciente do que ela sente, do comportamento dela, de como que ela reage ao ambiente, ela baixa de novo essa vibração e ela corta essa conexão. Por isso que eu gosto muito da meditação. Eu acho que ela é um treino, igual para a musculação, para a gente treinar o que a gente quer da parte biomecânica, biológica e fisiológica e também emocional. A meditação, ela vai condicionar um novo corpo. Porque ele quer sair dali, ele quer fazer as coisas que ele já está acostumado a fazer e você não sai, porque ele já se tornou a mente. Já. Né? Inverteu seus Eu acho papéis. que é o grande segredo que se você for separar de todos os corpos, né? Espiritual, físico, emocional, energético, mental. Para nós, né? Quem conduz essa realidade é a mente. Porque a mente estabelece ordem e frequência. E baseado no que você falou sobre a meditação. Então, a meditação ela vai impulsionar a consciência. Então, a importância que tem a meditação. Se você for pensar que a mente está na frente de todos os outros corpos, porque até a parte espiritual, você vai ver, senão um monte de centro espírita, as pessoas estavam tudo lindas, perfeitas e felizes. Isso não é uma realidade. Não. Todas elas, muitas vezes, estão lá porque estão cheias de dor e sofrimento. E estão querendo buscar, muitas vezes, na espiritualidade. Mas a espiritualidade é apenas um caminho. Até porque a mente estabelece frequência. E essa frequência estabelece o seu contato espiritual, entendeu? Então, assim, até porque conexões espirituais, que nem eu trabalho com incorporação também, conexão espiritual é uma linha extremamente sutil, em alta, entendeu? Como é que você atinge lá? Porque a minha mente se programa para estar lá, porque se eu coloco medo, incerteza, insegurança ou pensamentos de baixa frequência, não adianta, você não vai sintonizar com espíritos de luz. Ou seja, tirar a mente desse foco, é o que eu falo. Tirar a mente do foco do que a gente não tem. Sim. Porque as pessoas focam no que elas não têm, não no que elas querem. Nós somos programados para ver o negativo, não o positivo, né? Exatamente. Por isso que a gente até falou, a parte da abundância divina e propósito existencial está onde? Na sua percepção. Se você não mudar a chave, nunca vai mudar. A sua percepção muda. Como eu falei, a sombra está a sua grande lição. Ali está o seu propósito. Então, assim, onde está? Se aqui é a escola da vida, quando você tem um problema, ali é o dia da prova. O dia da prova. É ali que você tem que arrasar. Porque as pessoas, elas ficam nessa matrix e elas querem só viver nisso. E quando aparece um problema, uma dor, uma perda, já desestabiliza tudo. Tudo. Só que aqui é a escola. Você tem você tá o escola, tempo todo para esperar essa prova, que é inevitável. De alguma forma, algo vai aparecer na sua vida. Não tem como... Se você tem emoção, não tem como você ter uma linha linear ali. Se você estiver trabalhando por emoção. Se você for uma pessoa extremamente fria, aí é outra coisa. É outra coisa, mas então, quando a gente traz esse conhecimento para as pessoas, isso é uma grande oportunidade da pessoa não esperar uma crise para começar a mudar. A gente tem que começar a levantar a bandeira da prevenção. Sim. Tudo é prevenção. O autoconhecimento, ele te previne de dor e de sofrimento, porque aí você vai mudar a tua percepção. Opa,
tô com essa dor. Opa, aconteceu isso. O que será que eu tenho que aprender aqui? O que será que isso tá me colocando? Você já começa a fazer perguntas. Por que isso tá acontecendo? Isso. Por quê? E o cérebro funciona muito bem por perguntas. Por perguntas. As perguntas empoderam, né? Então, quando você faz a pergunta, como seria se eu tivesse isso? Aí ele começa já a visualizar, porque ele é linguístico. Aí você começa a acessar o sentimento de um futuro desconhecido. É que a gente tem medo do desconhecido. Sim. A gente prefere... O nosso cérebro ele foi feito para nos proteger. Mas as maiores energias dessa dimensão, elas são desconhecidas. Você explica a fé? Você explica Deus? Por isso que quando você explica amor? Não. Quando as você maiores faz energias você não consegue não explicar. Consegue explicar. Explica para mim só Deus. Sentir. Só sentir. Então, explica o que é fé. Não dá. Fecha o olho e segue. Você, em vários momentos da sua vida, você fecha o olho e segue. É isso. Então, por isso que a meditação, ela é importante, porque na meditação você vai tentar acessar o vazio. O vazio. Né? E é no vazio onde tudo cria, onde tem as ondas, que são informações, porque aqui tá cheio de ondas, só que a gente não consegue ver as ondas. Então, quando você tá lá, naquele vazio, você tá criando toda aquela realidade que você quer manifestar, né? E no vazio, você pode até ficar com medo no começo assim, mas aí você vai se acostumando com o escuro, você vai ver que ninguém grita, que ninguém tá ali. E muitas vezes a gente perde oportunidades porque a gente tem medo de perder. Só que a gente nem sabe o que a gente vai perder. Não sabe. Então, por que a gente tá com medo? É sofrer por antecipação. Por antecipação. É querer prever um futuro que nem chegou ainda porque é futuro. E que a gente nem sabe se vai acontecer. É o que eu falei sobre a busca. Estamos numa competição contra quem? Com quem? Porque o mundo vira uma competição frenética, mas o final é igual para todo mundo. Você tá competindo com quem? Você tá buscando tanto o quê? Que tá gerando tanta ansiedade, mas pra onde você tá indo? As pessoas não sabem nem pra onde elas estão indo. Mas olha que interessante quando ela fala de acessar o vazio, né? Você baixa as ondas cerebrais e aí você acessa o vazio porque o parasimpático vai entrar à tona ali, vai ser ativado. E olha que interessante, né? Quando você acessa o vazio, você acaba identificando os pensamentos que vêm, esse autoconhecimento, quando você está meditando as crenças que muitas pessoas nem conhecem, nem sabem no que elas acreditam, por que elas têm os pensamentos que elas têm, é através desse pensamento inicial que vai gerar um sentimento, que vai gerar a tua vibração, né? E aí, o que acontece? Olha só, o que a neurociência explica. Da mesma maneira que a gente tem um comportamento que tem aquelas conexões ali, os neurônios disparam juntos, se conectam. O que vai determinar isso virar uma personalidade, um hábito, um condicionamento, né? Uma coisa condicionada é a frequência que você repete aquele comportamento, aquele pensamento. Você até falou do termo neuroplasticidade. Você vai fixar cada vez mais, condicionar, fortalecer esse circuito neural cada vez mais. Sim. Só que também tem a poda neural, que é o quê? Os neurônios que não se conectam mais, eles começam a se separar. Então, quando eu estou ali meditando e eu não deixo mais o meu corpo fazer tudo o que ele fazia, gerando aquele sentimento que volta para o cérebro, que tem outro disparo de pensamento igual, aquele circuito, aquele ciclo de neuronal que a gente fala, condicionado, quando eu estou ali sentada, que eu começo a me conhecer, eu não sou mais o programa que me controla, agora eu sou a pessoa que percebe o programa. Sim. E aí eu continuo ali e não faço o que o corpo quer fazer. Eu vou começar a enfraquecer esses circuitos. Eu começo a enfraquecer. Porque tudo para a gente ficar muito bom, a gente tem que repetir muitas e muitas vezes. Porque o cérebro, ele aprende por associação e por repetição. Então, no esporte é assim, na dança é assim, na tua profissão, nas coisas que você faz. Quanto mais você faz, melhor você fica. Porque cada vez que você repete o comportamento, você condiciona mais esse circuito que foi disparado desses neurônios. Então, se eu paro de ter esses pensamentos, começo a controlá-los, né, a percebê-los para poder reprogramar, e começo a perceber esses sentimentos que vêm de quais pensamentos, eu começo a fazer essa poda também. Sim. Aí eu começo a ficar mais assim proposital para manter a minha vibração elevada. É assim que eu treino. Eu gosto muito da gratidão. Sim. Eu procuro estar consciente o tempo todo e eu agradeço por tudo. E quanto mais eu faço isso, já virou um hábito, porque eu já condicionei esse circuito. Então eu me vejo me sentindo muito bem, agradecida
o dia todo, porque às vezes a pessoa medita, tenta criar uma realidade ali nos 5 minutos do dia dela. E o resto do dia? Você é o mesmo. Tem que entender você continua reclamando. Entender que a gratidão, ela não é viver em escassez. A gratidão, como você falou, a gratidão é um estado de abundância. É um estado de abundância. E a gratidão é uma energia para impulsionar. Sim. Você faz uma análise energética espiritual. Você não reconhece e não agradece nem aquilo que você tem. Então, como é que você vai buscar o outro se você não agradece nem o que você tem? Exatamente. Por que você vai ter o novo se você não dá valor nem para o que você tem? O universo ele não vai estabelecer uma ordem nova. Sabe por quê? Porque isso passa a partir de condicionamento. E busca, porque o novo você também vai reclamar. E o outro novo você vai reclamar. Eu quero ter um carro melhor. Só que quando você tiver esse carro melhor, você vai querer ter um outro melhor. Um outro melhor, isso nunca para. Então você tem que reconhecer isso. Porque depois você entra no... que é o nosso slogan, conecte-se e deixe fluir. Isso. Quando você está conectado em amor e luz, você apenas deixa fluir, porque você está surfando a onda. Então começa a vir tudo de ordem natural. Por quê? O universo reconhece que você tem gratidão por tudo. E o que também a gente fala um ponto fundamental. E tudo é tudo, né? É o bom e o ruim. Exatamente, também. Porque no ruim você está aprendendo alguma coisa. Sim, e porque existe um motivo. Quem coloca que é bom e que é ruim? Tudo é sua percepção também, né? É só mente. O seu filtro, suas crenças. Como também não pode ter o dedo do julgador. Quem somos nós para julgar? O que faz a gente parar o processo de manifestar algo, né? Agora que tá começando o ano aí para todo mundo manifestar, vitimização, o julgamento, a ansiedade. Por que a gente tem ansiedade? Porque a gente não sabe aquilo que vai acontecer. Então, quando eu tenho clareza daquilo, para onde eu quero chegar, eu tô nesse ponto, e eu quero chegar até esse ponto. O que eu preciso fazer para chegar ali, naquela realidade, né? Então, de repente, eu quero emagrecer. Então, o que eu preciso fazer para chegar ali? Aí eu paro de ter ansiedade, porque eu sei qual que são os passos que eu tenho que trilhar. E a gente fica ansioso porque a gente quer aquele resultado, mas a gente não quer passar naquele processo. A gente não traça processos. Não traça né? processos. A gente não pega uma meta e quebra ela em pedacinhos. Isso é ótimo dia de cada vez. Pro cérebro, porque o cérebro ele gosta de rituais, ele gosta de hábitos, ele gosta, né, da constância. Então aí você vai acalmando a sua mente, porque você sabe, não, eu quero ter 1 milhão o mês que vem, mas você não tem nem nada. Claro, eu poderia ganhar na loteria, eu poderia fazer um monte de coisa, mas eu não tô jogando na loteria, eu não tenho herança para receber, eu não tenho nada. Como que vai vir? Pode vir de várias formas. Mas então, mas como que eu posso acabar... muita pirâmide, né? Sim, mas como que eu posso colocar um processo para eu fazer? Eu tenho como fazer um mês, daqui a um mês, 1 milhão, se eu não tenho nada agora não, então como que eu faço para fazer 5, 10... 15, aos poucos, porque aí sua mente ela vai entendendo que aquilo é possível. Que é possível. E aí você vai lá no merecimento, né? Dando check naquilo ali. E aí teu cérebro vai entendendo. É possível. Então agora eu já tô com mais confiança. Aí você vai dando os outros passos. Então, vitimização, julgamento, ansiedade, eles param o processo da manifestação, né? Sim. E quando a gente fala do ser para ter, eu gosto muito dessa técnica, assim, né? Ele funciona muito bem por perguntas, e aí vem a imagem, automático vai vir o sentimento. Então, como seria ter isso que eu quero? Isso. E aí você fica treinando ali no estado de meditação, treinando para você começar a sentir como seria. Mas dentro de uma realidade. Dentro de uma realidade, sim. Mas assim, já agradecendo por aquilo que você quer. Você não tem ainda, porque eu não preciso esperar o sucesso para me sentir poderosa ou a saúde perfeita para me sentir plena. Esse é o segredo. Só que é o que ele falou, tendo ação, porque assim, né? Além da atração, está junto com o movimento. Com o movimento. E assim, a gente sabe, eu quero dinheiro, tá, mas dinheiro é uma moeda de troca, então eu preciso, né, criar estratégias. O que eu ofereço para as pessoas trocarem por dinheiro? Esse é o primeiro ponto. Então eu tenho que me mexer, porque tudo é movimento, o universo é movimento, tem que ter ação. Né? Então as pessoas confundem muito a lei da atração com cair no colo, assim, eu aqui parada no sofá, não vai. É o que ela falou no começo, nós plantamos para colher agora. Você vê até a natureza. O que fica parado dá fungo, apodrece. Sim, mas a ação, ela vem do quê? Quando você começa a fazer a meditação e tudo mais, se alinhando numa frequência que tá o seu carro, que tá a sua casa, que tá a sua viagem, eles estão numa frequência, você precisa entrar nessa mesma frequência. Sim. Então, o que faz essa lei quando você começa ali nas afirmações ou pensar nisso, o sentimento? Começa a vir ideias. É através das ideias que você tem que entrar em ação para aquilo acontecer, porque a ação é a ponte entre o seu coração, que é aquilo que você sente, e o mundo físico, né? Trazendo o físico. E eu encaro muito isso como um propósito, né? O que você faz muito bem? Nós temos uns talentos. A pessoa fala assim, mas
Eu não sei o meu talento. Todo mundo tem algum talento. Sim. O que você aprende com facilidade que prende a tua atenção, né? Ali já é uma pista. Acho que todo mundo tem 2 talentos. Um talento para você e um talento para o mundo. Para o mundo. Sim. Um É talento, isso aí. o que você me entrega? Eu acredito muito nisso. O que, Eu que eu também. ofereço ao mundo? Isso. Isso, tanto é que a gente fala da nova era. Por que é a nova era? É todo mundo da mesma frequência subindo. Isso aí. É o mundo subindo. É o mundo Foi o subindo. Covid, todo mundo desceu. Desceu. Todo mundo ficou na mesma frequência. Todo mundo começou com medo, doença e todo mundo começou a cair. É. Então, também, o que você oferece ao mundo também? Uhum. Porque todo mundo vai ganhando. Né? É coletivo. É, é a a visão lei ela do tem que dar ser e coletiva receber. também. Isso é extremamente importante. É que aí você entra numa outra coisa que é a generosidade. Na generosidade é uma frequência totalmente alta também. Cooperativismo. Que você entra também na lei do equilíbrio, do dar e do receber, na lei da reciprocidade, né? Onde você precisa também manter esse equilíbrio, né? Porque tem gente que só quer dar, você acaba também se colocando numa postura de arrogância, arrogante, que você não precisa receber nada, que você não está disponível. É. Então você também fecha suas portas para o receber. Então, estar aberto para o receber e para o dar também entra nessa lei da generosidade que também Que faz é o movimento. É o percebe? movimento. É o Acho movimento, que é o equilíbrio até pra dos parte, movimentos. até uma parte profissional é interessante você perguntar qual que é a diferença de você para com o seu diretor, para o presidente da sua empresa. Qual é a diferença? Não tem. Uhum. Se você for pegar na racionalidade. A Sim. diferença, ele é uma pessoa comum, como você. Uhum. A diferença é que ele fez um movimento. Ele Sim. quebrou a parede. Ele tem outra mentalidade que fez ele ter esse movimento. Por isso que é a mentalidade, que é a prosperidade. É isso aí. É a percepção. Pode tudo diferença pela nenhuma. percepção, Que né? vem das crenças. Você fala assim, Sim. eu não tenho dinheiro e tem uma pessoa que tem muito. Tá, coloca vocês duas ali, qual é a diferença? Nenhuma. Ela fez. Claro, algumas pessoas se destacam. São bem poucas. Só que qual que é a diferença entre você e aquela pessoa que passou com um carro maravilhoso? Nenhuma. Racionalidade. Ela fez o movimento. Nós fazemos vários trabalhos lá na Foi com prosperidade. E a gente sempre fala, não adianta a gente limpar todos os seus caminhos, abrir diversas possibilidades. Se você continuar no sofá reclamando. Não adianta. A gente Não adianta. limpa energia, espiritualidade, tudo sempre vai ser você. Ninguém vai fazer o movimento. O movimento final, ele sempre será seu. Não adianta você terceirizar. Sim. Isso serve até para a espiritualidade, para a religião, Uhum. porque as pessoas elas colocam no outro. Porque a religião ela coloca tudo eu jogo para o babalaô, para o pastor, para o padre. Pra Deus, E ela não pra Deus resolver. para Deus Jesus, resolver. para Buda. Então. E ela, E ela faz o quê? sempre fica em baixa. E ela nunca assume a responsabilidade dela. E assim Não. que você se eleva. Ela tá sempre na vítima. Ela não. da Por isso que a vítima. gente tem que estar muito aberto a escutar e ao autoconhecimento, Sim. sair que a vítima não cocria. Eu falo Não isso cocria. sempre. Não cocria nada, você vai continuar no mesmo. Cocria ou mais do mesmo. Mais né? do mesmo. Ela cocria mais do mesmo, por quê? Porque ela está numa frequência baixa. E aí, muitas vezes, quando você fala para a pessoa, né, traz essa clareza, olha o seu comportamento, olha o que você está falando de novo, está fazendo de novo, eu estou falando para você e você não reconhece, não adianta. Ela Não adianta. volta e ela coloca de novo a culpa no outro. Sim. Ela não quer aceitar. Porque é um processo, né, que não é confortável você olhar para sua sombra. Muitas das pessoas falam, não, mas autoconhecimento é muito dolorido. Para mim, eu não encarei como dolorido. Ele É um dolorido, desconforto, é sim. um desconforto. mas ele é inicialmente. O que a gente fala, você tem direito a você se ficar acostuma, triste, mas não depressivo. Não depressivo. Então, mas ele é só o primeiro impacto. Ali você pode ser um rebelde. É a mesma coisa que quando Isso você... acontece aqui, nós estamos nessa dimensão também, né? Ninguém quer ser o perfeito anjo. Uhum. Não, acontece. Você quer ficar nervoso, estressado, Nós não somos seres importa. emocionais. Sim. Mas aquilo lá ele tem que ser rápido, é que nem o luto, ele é inevitável, ele É. acontece. Então também, quando chegar essa parte, a ideia que a gente falou é a prova. Ali você vai sofrer um impacto que você caia, mas você respire, retome e entenda a visão macro. Tá bom, por que isso está aqui? Por que isso chegou em mim? As coisas vão chegar, é inevitável e imutável. Vão chegar até você. Agora, a linha que você da sua vida, a ideia é que você esteja preparado para entrar no fluir, para quando chegar até você, você entenda. Entenda e saia. Porque a gente fala, o universo ele está em constante expansão e a gente ainda fica preso aqui a coisas tão pequenas, a crenças, dogmas e dores, muitas vezes, tipo, meu namorado não me quer mais, a minha namorada não me quer mais, a pessoa fica 10, 15 anos naquela mesma frequência. Naquela mesma frequência. E você imagina um universo, a gente que expande consciência, um universo a ser explorado, energias, espiritualidade, muitas vezes a pessoa está presa àquilo. Imagina, aí você tem o desperdício da sua vida.
que o tempo passa e você ainda está presa a coisas tão pequenas. Isso é tão importante, Marco, que quando a gente fala de saúde mental, biológica e física, fisiológica, é isso. Quanto mais você aprende, isso é inteligência emocional, a encurtar o período refratário, mais o seu corpo consegue se reorganizar e se equilibrar novamente. Então, a doença não vai se interiorizar. O problema é que as pessoas alongam o período refratário. Acontece aquela morte na família, aquela perda, ou perda da empresa, ou de dinheiro, ou uma doença, ou ela perdeu alguém, ela, ao invés dela olhar para aquilo e entender, né, o que eu posso tirar disso? Não, ela fica sofrendo, remoendo, voltando, presa no passado. Mas aí também está presa a criança interior. Mas ela também fica ali porque o ego, ela fica justificando aquela história, porque aquela história também faz com que ela não precise se movimentar, porque ela tem uma desculpa para ficar ali também, né? Então ela vai se alimentando ali. Porque tá no corpo, no inconsciente, que é na criança interior, porque 95%. Que é atenção. Ela é mimada. Por isso que tem atenção. Que se conhecer e começar a reprogramar. Sim. E parar de fazer essas conexões, porque quanto mais eu continuo no período refratário, voltando na minha dor, na criança interior, na vítima, eu tô reforçando mais essa circuitaria. E quem manda no corpo é o cérebro. E aí os dois depois eles se tornam um. Então eu não consigo sair disso. A Daniela fala muito sobre toda posição, você tem um benefício ali, não importa. Sempre tem um ganho secundário para você ficar ali, né? A Daniela fala muito sobre isso. Sim, até você tá ganhando para ficar ali. Você estar doente, você também tem um ganho. A atenção de alguém. A atenção de alguém, o medo de seguir. Você vai ver que muitas pessoas, quando ela vai fazer um movimento grande, ela adoece. Porque é o automático dela. E membro inferior. Problema no joelho, rigidez. A Daniela fala muito sobre pessoas isso. Que não são flexíveis. Artrose no joelho. Você vai conversar com a pessoa, ela é controladora. Ela não quer trabalhar um autoconhecimento. A maioria. Sempre tem um fundo emocional, meio a meio, né? Coluna lombar, quadril, porque é um movimento. É eu andar, eu continuar. Então o corpo começa a somatizar. Até na espiritualidade. Pessoas que frequentam a FOI lá, também tem essa pessoa que ela é vítima de todo mundo. Todo mundo tá fazendo trabalho espiritual para ela, como ela fosse alguém extremo. Fizeram alguma coisa, porque ela fosse o presidente dos Estados Unidos. Não sei o quê. E aí você fala o quê pra essa pessoa? Então, às vezes realmente tem trabalhos, mas às vezes, por que o trabalho ele pega, né? Então, por exemplo, a gente que atende espiritualidade, então a gente não estaria vivo aqui, porque a gente toma trabalho, porque quando eu vou acessar você, eu pego tudo aquilo que tá lá, eu puxo pra cá. Sim. Então a gente não estaria mais aqui, mas o que é? A frequência também, porque em alguma porta entrou. Então eu te mando uma magia negra. A magia negra, ela tá aqui. Só que se eu tô nessa vibração, ela pode... A magia tá aqui, ela não me vai acessar. Só que quando eu desço, ela encosta. Então eu abri a porta pra ela entrar. Gente, eu vi uma frase de Chico Xavier, de uma moça que perguntou, eu já vi isso, alguém postando isso pra ele, como que podia fazer pra não pegar... Chico, macumba pega... Uma coisa assim, gente, eu quero encontrar esse vídeo. E aí ele fala, né? Depende dos buracos que você deixa na parede. Se a tua parede não tiver buraco, ele fala, o buraco é isso. É você julgar, é você reclamar, é você ter inveja do outro. Ou seja, você baixar a tua vibração. Até sobre percepção. O que a Daniela falou. A gente trabalha todos os dias com várias pessoas. A gente acessa várias energias densas e pesadas. Pra gente, você acha que olho gordo é totalmente demodê? Você acha que a gente liga para olho gordo, inveja? Claro que não. A gente trabalha com tanta coisa pesada que olho gordo a gente também não liga. Não, é porque a gente também não liga. A gente trabalha com um monte de macumba, que também não é essa palavra, tá errada, mas vamos seguir o roteiro. Qual que é a palavra certa? Que a gente fala energias negativadas, né? Até coisas de magia negra, a gente às vezes prefere não usar termos. Esses termos, porque agora hoje tem todas essas coisas de termos que não podem. Né? Sim. Então, mas a gente trabalha com tanta energia densa, espírito denso, e a gente segue nossa vida. E não é só a gente, porque também o sistema é extremamente inteligente. O universo ainda vai fazer, vou blindar vocês, mas o meu pai, minha mãe, meus filhos vão adoecer. Qual o sentido, então, Qual o disso? sentido, Qual o sentido de trabalhar com o amor? Então, não vale a pena. Vamos ficar na sombra. Porque a sombra sempre ganha. Vamos pra lá. Vamos jogar no time que tá ganhando. Entendeu? E tem gente que você vê que fica presa. Tipo, porque a minha vizinha, ela joga muita praga, ela tem muita inveja de mim. Então, ela fica presa a algo que pra gente é extremamente demodê. Que é uma frequência muito, muito baixa. E as pessoas procuram, né, na religião ou nos guias, qualquer religião, para resolver o problema dela, mas ela não entende que ela tem que mudar.
para que a espiritualidade consiga ajudar. Sempre ela que tem que conduzir. Sempre ela. É Tudo começa através de nós, né? Sim, tudo, sempre a gente. É que nem assim, você, por exemplo, a pessoa ela se preocupa em tomar banho todo dia, ela se preocupa em se alimentar todo dia, mas ela não se preocupa em cuidar da energia dela, da espiritualidade dela. Então você também tem que cuidar, né? A pessoa fala assim, mas de novo um trabalho, mas de novo eu tô com isso. Tá, mas o que você fez? Que portas que você abaixou? Como que estão os seus pensamentos? Como que estão os seus sentimentos, né? Aí. Então é uma reforma íntima que você tem que fazer. Porque aí você talvez não vai ter a dor que você está tendo, talvez você vai conseguir aquilo que você queira. Por quê? Porque você está num outro movimento, você está mudando outra mentalidade, mudou a tua percepção, você parou de olhar pro lado cinza e está olhando pro lado azul agora. E aí tem gente que vai e fala assim, não, eu quero fazer um trabalho para a pessoa também. Não adianta. Esse é um exemplo muito legal que a gente dá. Imagina, olha isso. Vamos lá de novo. Racionalidade aqui é uma escola. A gente fala muito, a gente também tem muita fé, a gente trabalha com todas as linhas, a gente não segue só um segmento, a gente segue o segmento do amor. Então vamos colocar o exemplo de um avatar, Jesus Cristo, tá? Como é que você pode terceirizar para ele se aqui é a escola e no dia da prova, o professor, ele vai fazer a prova para você? Não vai. O professor, ele nunca faz a prova para aluno. Então, se aqui a ideia da vida é evolução, quando chega no dia da prova, você fala, professor, faz para mim, e que hora que você evolui? Quando você trabalha, sai, se diverte, viaja, isso não é evolução. Isso está dentro do contexto. O curtir, conhecer o planeta, claro, a gente tem que usufruir muito disso. Tá, mas aí chega um problema. Ok, o dia da prova. Arrasa, é o momento que você tem que arrasar ali. Aí você fala, não, por favor, professor, faz para mim. Ele nunca vai fazer, porque é a sua evolução. Porque a visão dele é macro. Se a gente é eterno, aqui é muito rápido, aqui é muito pequenininho. É a forma como você enxerga os movimentos, entendeu? É que a gente olha aquilo como fosse, nossa, minha realidade é só essa e acabou minha vida. E não é. É só um instante, se você é eterna. Espíritas também é meio paradoxal, porque eles têm muito medo de muita coisa aqui, só que eles fazem uma análise de, assim, vidas passadas, futuro, eternidade, e quando chega um probleminha aqui, fica todo quebrado. Então, mas você não tem a visão macro da situação. Então você tem que estar sempre enxergando tudo que está acontecendo. E a gente fala, você não tem que ficar preso à mata fechada. Você tem que ser a estrela para olhar todos os caminhos. E quando você está muito consciente, está com essa consciência plena, desenvolvida, vivendo agora, você começa a se conectar mais com essa questão espiritual e você começa a agradecer por tudo, pelas pequenas coisas, né? Sim. E aí as coisas, você sai da ansiedade, sai do futuro. E eu gosto sempre de usar um exemplo que eu ouvi uma vez, que é assim, se eu dou um presente para você, Dani, e você nem me agradece, qual é a minha vontade de dar de novo? Nenhuma. O universo é a mesma coisa. Então, se eu não estou agradecendo, pelos R$10 que eu tenho agora, como que eu vou querer ter 1 milhão? Se eu sou ingrata pelo que eu tenho agora. Agradecer por tudo, sempre tem algo para a gente agradecer. Eu acho que esse também é um ponto de partida muito importante para a pessoa começar a sair da onde ela está. Saúde mental, emocional, física, espiritualidade, prosperidade, física quântica. É começar a agradecer pelo que ela tem, né? Sempre tem algo para agradecer. E quando vem a prova é o que você falou. É um teste, na verdade. É para testar o quanto que você conseguiu se desenvolver para poder lidar com essa prova e arrasar, então, a prova, ou entregar a prova em branco. Entenda que a prova, entenda que a prova é oportunidade. Sim, é uma oportunidade. E a gente também tem que mudar isso, que isso vem também de crenças religiosas, que tudo tem que ser na dor e no sofrimento, né? E isso é uma coisa que vem muito da religião, e que tudo tem que ser difícil, porque se não for difícil não valeu a pena, tudo tem que ser sofrido e você fica lá se chicoteando. É isso aí. Não é isso. A vida ela pode ser leve, mas tem adversidades. Só que quando eu olho para aquela diversidade, eu mudo a minha percepção e olho aquilo como uma oportunidade, como um aprendizado para eu poder avançar mais. E não para eu regredir, para eu me acabar, continuar no mesmo lugar ou dar 10 passos para trás. Isso, que é você aceitar aquilo que te aconteceu. Me aconteceu isso. Aí eu olho, aceito. Aceitar não é, então realmente só acontece isso, só dá para eu fazer isso, minha vida vai estacionar aqui. Não. Eu aceito. Ok, isso aqui aconteceu. Aí eu reconheço isso na minha vida. Eu agradeço e aí eu continuo. E aí eu começo a focar na solução disso. E tiro a lanterna do problema, do que eu não tenho, né? E coloco a lanterna, reconheço, mas aí eu coloco a lanterna
Isso, a gente sempre dá um exemplo, é que aqui não tem o celular. E vamos colocar legal, acho que é legal a gente salientar também que não somos contra a religião, tá? Nós amamos o espiritismo, o evangélico, a umbanda, o budismo, frequentamos, sim. Desde que a pessoa tenha uma mente fora da caixa. Nós amamos a religião que une. Não a união que separa. Não, a que separa. Exatamente. Você falou uma coisa muito importante. Sim. Porque outro dia, olha só. Olha que interessante. Em alguns dos episódios, eu acho que foi no episódio do Ricardo, eu falei que eu acreditava em encarnação. A minha visão. Que hoje eu não tenho mais religião, já tive várias, cresci na católica, fui espírita um tempo, tive outras religiões espíritas, e que hoje eu sou espiritualista. Coloquei assim, mas que eu acredito em encarnação, porque se eu não acreditasse, eu estaria subestimando a bondade de Deus, porque ele não vai distinguir quais os filhos têm, quais os que não têm, quais que passam mais atribulações, outros menos, etc. A minha visão. Luz não julga. Aí uma pessoa entrou lá e comentou que eu estava errada, porque a religião dela não acredita. Mas assim, não é que eu estou errada. A religião dela não acredita. Aí eu falei, não existe certo ou errado. Perfeito. E aí olha só que interessante. Acha que Deus quer que os filhos... Qual é o pai que quer ver os filhos brigando, conflitando? Não. Porque a briga separa. Ele quer a união. Então, quando eu entendo você e respeito a sua visão, e entendo que não existe certo ou errado, a gente tem uma grande probabilidade de se unir. Então. E não de se separar. Então, isso é muito importante, porque ele falou isso porque é uma crença religiosa dele. Mas, no começo do vídeo eu digo, por isso que é muito importante a gente ter uma mente aberta a entender, independente da religião que você tenha. Né? E com isso você passa a respeitar. Sim. E você não se separa das pessoas, né? Então, mas a gente sempre fala até sobre o Pai Joaquim, deixa um recado. Em um universo de infinitas possibilidades, para apenas uma pergunta, existem infinitas respostas, consequentemente, infinitas verdades. Existem infinitas verdades. O meu caminho é uma verdade. Tudo que rege o amor não importa. O amor é o primordial. O amor é a verdade absoluta. A Umbanda, ela vai regir pelo amor, ela é uma verdade. A Igreja Católica é outra verdade, se ela é regida pelo amor. Se o que eu faço é regido pelo amor, essa é a minha verdade, é o meu mundo. Eu tenho certeza absoluta que eu estou certo. Até quando a gente faz o nosso trabalho lá, fala, você dá garantia pelo que você faz? A gente fala, sim, eu faço com amor e com paixão. E eu tenho certeza que eu faço isso. Isso não é ego. Aí. Então eu dou muita garantia no que eu faço. É genuíno, né? Quando você está lá, a gente vai aonde for necessário. Se você tem uma consciência sua perdida, presa numa zona umbralina, naquele período que você está conosco, a gente vai muito fundo, eu e a Daniela. Porque a gente não tem medo, porque a gente acredita na ordem. Então eu dou garantia, muita garantia. A Daniela dá garantia, a gente dá muita garantia. Porque a gente é regido pelo amor. Esse é o grande X da questão. Então, mas você não acha que quando existe um dogma, uma crença religiosa muito enraizada, ela faz com que a pessoa julgue? Sim. Aí ela sai do amor, porque ela está julgando. Sim, mas tudo que aponta o dedo está errado. Você falar que, por exemplo, você falar que tal opção sexual é errada. Mas ali tá, então, mas se você for pegar até quando você vê, muitas vezes em chats, né, de grandes canais de podcast espirituais, você vai ver que tem muita gente lá falando mal. A minha visão até, lá, cada uma daquelas pessoas que está falando mal, ali tudo é criança querendo chamar atenção. Porque se você não acredita em nada do que eu falo, se você trabalha em alta frequência, você não precisa se manifestar. Ou você sai só. Você não precisa se manifestar. Então, eu estar em alta, eu posso falar que eu tô falando um monte de baboseira. Ok, mas eu respeito. Eu respeito e sai. E pra mim, eu tento pelo menos... E se eu quero ficar lá, é porque em algum momento aquilo pode ser que tenha algo muito importante na minha vida, na entrelinhas. Em uma hora pode ser que aquela pessoa falou algo que mudou completamente a minha vida. Isso. Entendeu? Que abriu a minha mente. Pode ser que, então... você também não trabalhar com o ego. Porque ali, quando a gente não trabalha com o ego, fica escutando. Pode ser que ele fala, realmente, eu mudei o meu conceito. Eu posso mudar o tempo inteiro. O mundo é flexível. O ego é a mente, né? São as crenças enraizadas. O mundo é flexível. A gente pode mudar o tempo. A gente pode mudar de opinião. Você tem a mesma opinião que isso é um dos propósitos também, que a gente não fique com a nossa opinião sempre engessada. Porque conforme você está evoluindo, você está mudando a sua mentalidade, você vai deixar de acreditar aquilo que você era. Porque aquela era a sua versão antiga. E a gente está o tempo inteiro mudando. Eu não sou a mesma Daniela de um ano atrás. Né? Quantas coisas aconteceram, quantos pontos de vista,
quantas realidades, quantas coisas que você conheceu, quantos ambientes. Isso tudo vai fazendo com que você o quê? Expanda, que você vai aumentando o seu termostrato, a sua frequência, a sua outra realidade. Você vai criando novas realidades, né? Não, assim, até se você for trazer mais uma vez para a racionalidade, nessa dimensão extremamente densa, para o meu avô falecido, que tinha 90 anos, que ele colocava algodão para ver uma televisão e dava soco na televisão para ela pegar. E eu falasse assim, vô... Como é que é, ele? Aquela cerveja antiga que dava porrada e voltava e colocava... Não era algodão, era bombril. Disso? Era bombril, né? E eu falasse pro vô falecido, falava, vô, um dia vai ter um negocinho pequenininho que eu vou falar com um cara na China na hora. Ele vai falar, filho, você tá xarope. Se aqui na densidade a gente é extremamente rápido e muda o tempo todo, você imagina do outro lado espiritual. Você imagina do outro lado como é que é a mudança. Como que é? E a gente acha que não, o porque... tempo deles não. Tem que seguir isso, tem que seguir tem essa tempo e regra. espaço lá, né? Então, porque você vai crer esse dogma, porque, não, mas é só isso, esse é o caminho. Se aqui não é muito tempo, é muito rápido, como é que é lá? Como é que é lá? Não, você percebe quando a gente começa a abrir a nossa mente? Porque nós somos seres pensantes, né? Sim. E Deus nos deu um cérebro perfeito que nenhum celular no mundo vai chegar na capacidade dele. A gente dele. não usa. É que a gente não sabe usar. E que a gente não usa não, mas a gente usa uma boa parte dele. Faz todo sentido, gente. Não é? Cientificamente a gente usa, acho que é 15%, 10%, não lembro. Então, até isso. Qual o sentido? Você muitas vezes não consegue nem lidar com... Mas sabe o que faz o seu cérebro expandir? Você começar a usar mais todas as circuitarias que ele foi feito, você atingir a potência que ele merece na neuroplasticidade, através de novos conhecimentos, novos aprendizados, que vão gerar novos comportamentos. E tem uma boa parte dele também que você só vai pegar com expansão de consciência também com a espiritualidade. Agora, se eu fico só no mesmo conhecimento, seguindo aquilo a vida inteira, desperdiçando uma vida, seguindo aqueles dogmas, que eu não escuto ninguém, não tenho autoconhecimento, não quero me desenvolver, eu vou ficar com o cérebro assim. Ele vai atrofiar em vez de expandir, porque eu não vou ter neuroplasticidade. Tem que aprender coisas novas o tempo todo. Voltando até para o tema sobre a abundância e prosperidade para 2025. Quanto mais possibilidades você der para sua vida, mais portas irão se abrir. Agora, se você ficar funilando a sua vida cada vez mais, não vai acontecer. Isso até para todos os aspectos. Mental, emocional, espiritual, financeiro, amoroso. E esse ano que a gente vai entrar é um ano 9, né? Que é um ano 9, que é um ano sobre autoconhecimento, né? Que se a gente for trazer para a carta do tarô, é o eremita, né? O eremita, ele faz esse caminho interno, esse caminho para dentro. Então é um ano de transformações e sabedorias, onde você vai ter que olhar para as suas questões. A gente já veio desse ano 8, que veio Saturno aí, que veio levantando várias questões. Esse ano a gente atendeu muitas pessoas que entraram em movimentos de coisas, nossa, tudo que não resolveu apareceu pra gente resolver agora. Foi esse ano, é verdade. Foi esse ano, né, que ficou uma avalanche. Aconteceu. Que tava parado, aconteceu. E o ano 9, ele vai fazer esse caminho para você se recolher. E também o 9, ele encerra um ciclo. Encerra ciclos, então é um ano pra gente encerrar ciclos. Então tudo aquilo que levantou esse ano, né, de 2024 aí, que é esse 8, esse avalanche, que foi bom para ganhar dinheiro também, porque é um ano de justiça, de dinheiro, o 9 você vai fechar as portas daquilo que por muito tempo você precisava fechar e não fechou. Então tudo aquilo que tá parado lá também vai vir para você dar o ponto final. Só que para isso você vai precisar se conhecer, fazer essa reforma íntima, interiorizar, vir para dentro, né? Para poder também depois ir para fora para essa ação, a trabalhar as energias femininas e a masculina, né? Trabalhar esse yin e esse yang, os dois polos, esse caminho do meio. Toda essa evolução está também no quê? A ideia da vida para nós é que você, toda vez que você quiser lutar com o ecossistema, você sempre vai perder. Porque a ideia da vida não é você lutar. A ideia da vida é que você se adapte ao ecossistema. Quando você se adaptar ao ecossistema todo, completo, você vai começar a ver que tudo vai fluir naturalmente. Por isso que a gente não usa expressões, tipo, vai lá, batalhadora, guerreira, não usa esses termos, porque se você tá guerreando, você pode apanhar, e a ideia que a gente falou, fluir, ninguém quer lutar. Não tem, né? Ninguém quer lutar, a vida não foi feita pra você lutar, a vida não foi feita pra lutar, ninguém quer lutar. Pai, e aí vai vir mais luta, né? Porque aí você, tá bem, as palavras têm poder, então você tá atraindo mais luta pra você, mais dificuldade, mais adversidade. Você tá reprogramando o cérebro, programando o cérebro em algo que ele já está programado, que é por isso que tu fala. Está condicionando o mesmo circuito. Como que eu vou mudar? Não vou mudar nunca o comportamento, porque o corpo está obedecendo o que começa aqui. Por isso você precisa uma conscientização, depois um entendimento, aí você desassocia daquela crença para você se recondicionar.
O nosso próprio mentor, ele fala muito sobre isso. Como nunca perder uma batalha. Nunca entre em nenhuma. Nunca entre em nenhum. Sim. Que legal, gente. Então, você não precisa sair vitorioso quando você nunca entra. Até porque a ideia da vida não é você ser o primeiro sozinho. A ideia da vida é que todo mundo chegue junto ali. Quando a gente entender humanidade, a ideia é cooperativista, é coletiva. Você para de competir, né? Sim. Você para de comparar, de invejar. Sim. Porque você inveja, porque isso é um pulo para você começar a invejar o outro, né? Sim. Quando você começa a guerrear e competir, né, com o outro. E aí você baixa a frequência. E aí você não entra na frequência da prosperidade, né? Não e olha que entra legal, nesses Dani, mas a pessoa faz isso também, a maioria, porque ela nem sabe que está fazendo isso, é automático. Sim. É um programa condicionado. Sim. Ela tá A eficiência não é a velocidade do seu movimento, mas estar tá alinhado com o consciente, seu ela tá no destino. piloto automático, né? Ela tá só reproduzindo um programa. Ela tá num programa, rodando o programa. Não, e outra, cada um, acho que isso também, quando você entende a importância que você tem um ritmo, cada um tem um ritmo. Estar em movimento, sim, sempre, mas cada um tem um ritmo. Mas o importante é você estar em movimento. Se você tem uma pegada até muitas vezes mais espiritual, você é mais conectado, você tem um ritmo. Quantas pessoas grandes ali da espiritualidade que eles eram mais devagar, porque a velocidade dele é outra, o ritmo dele é outro, mas ele está evoluindo constantemente. E tem pessoas, eu não vou me comparar com ela, jamais. Eu sou totalmente conectado à espiritualidade. A Daniela é totalmente mental, como você também é. Eu não, pra que eu vou querer acompanhar o ritmo dela? Eu não consigo, e também não quero. Porque meu ritmo é outro. Eu gosto de lidar com a minha vida numa outra frequência, num outro ritmo. Se eu estou certo, Daniela está certa. Por isso que essa unificação foi tão legal. E é bom a gente se conhecer, para entender o nosso para ritmo. entender. Porque... E parar de se culpar e de se cobrar. Isso. Entender o que acelera demais o meu ritmo ou diminui demais o meu ritmo, né? Sim. Então, por isso que tem que se conhecer, por isso que tem que ter o autoconhecimento, né? Eficiência não é velocidade. Eficiência é estar alinhado ao seu destino. É o que a Daniela falou, quando você sabe para onde você está indo. Que nem, por exemplo, assim, se você soubesse, olha, se você faz tudo isso, você vai chegar a tal. Você não faria? Porque você já viu todo o caminho e você sabe, então eu vou chegar lá, né? Então eu já sei o que eu tenho que fazer. Só que o problema é que a gente não sabe qual que é esse caminho, né? Mas se eu sei para onde eu quero ir, para onde que eu estou indo, tudo vai ficar metas claras, metas claras. Acho que é a primeira. Isso, metas claras. E reais. Mas também você fazendo esses exercícios de meditação, de frequência, se percebendo, agradecendo, reconhecendo, aceitando. Por quê? Porque você vai abrindo infinitas possibilidades. Que existem infinitas possibilidades. E nesse vazio, nesse vácuo quântico, é onde estão todas as ondas de informações de tudo que vai. Porque tudo isso aqui, nada foi inventado. Tudo isso aqui são ondas de informação que alguém acessou e transformou isso em matéria. Virou partícula, né? Saiu de onda e virou quântico. Tá tudo no quântico. A gente aprender como acessar. Como acessar. Gente, isso é tão assim, é real, que tem vários... Nossa, eu tive vários acontecimentos na minha vida, mas na época eu era muito assim, a questão da fé, mas a fé fez eu acessar. Hoje eu entendo, fazendo essa relação, estudando, né, unindo tudo, né, a neurociência com a espiritualidade, com o campo quântico, misturando tudo, eu entendo. Teve um episódio de vários que aconteceram comigo, mas esse foi assim, que era impossível da gente conseguir, que foi numa viagem que eu fiz de navio. Eu faço questão de contar isso aqui. E o navio é assim, você não chegou, ele vai embora. E era um navio de 5, 6 mil pessoas, eu não me recordo. E a gente resolveu ir para um parque próximo. E aí na volta, atrasou tudo, os brinquedos que eles estavam, que parou de funcionar, ou seja, o navio partia acho que 6h30, eu estava com o taxista na estrada, um trânsito, tudo parado. Já era umas 5 e pouco, o Waze dizia que a gente ia chegar às 7 horas. Né? Ou seja, eu ia perder o navio, não tem mais jeito. E assim, não tem como você ligar no navio e falar. Só que antes da gente descer e ir, eu conheci uma moça na fila.
A gente fez amizade e ela me deu o número do WhatsApp dela, foi a minha sorte. Você acredita? A gente voltando, olha só, o rapaz que estava dirigindo falando pra gente, ó, esquece, vocês vão pro aeroporto, vão embora pra casa de vocês, com a roupa do corpo, não tem como. O meu filho começou a passar mal de nervoso e meu marido dizendo, esquece, não sei o que lá. Eu comecei a olhar aquele ambiente todo, eu falei, não vou me desconectar, pra Deus nada é impossível, juro, Dani. Eu comecei a visualizar eu dentro do navio, eu sentia o cheiro do navio, a gente chegando, a gente entrando. Olha a ideia, deu uns 5 minutos eu fazendo esse exercício e eu meditando ali no meio do caos. Ali eu vi o tamanho do nosso poder. O que Jesus dizia de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. A moça liga pra ela, veio assim, ó, a moça liga pra ela, eu liguei. Ai, olha, me ajuda. Ela tava de frente com um rapaz que era assim com o comandante. Passou o telefone, eu comecei a conversar com ele, ele falou, olha, eu vou tentar, isso nunca aconteceu, dificilmente, eles não esperam, mas eu posso tentar, aguarda aí que eu retorno para você. Sabe o que aconteceu depois? Aí eu voltei para a meditação, e falando para todo mundo fica quieto aqui, não me atrapalha, e eu lá. O homem do táxi teve uma ideia de pegar uns atalhos, o carro fazia assim, ó, Marco, sabe? E voava, eu cheguei em ponto, já estava todo mundo a bordo, só a gente no bote voltando, e aí foi exatamente como eu tinha, até assim, quem entrava primeiro, quem entrava no meio, quem entrava depois dando o cartão, na hora, quando a gente pulou, que fez a fila, exatamente como eu tinha visualizado. Quando eu senti aquele cheiro, olha o que é a sensação, né? Porque o cheiro acessa o sistema límbico. E aqui isso é a fé. Eu fiquei o tempo todo ali repetindo, já sentindo e agradecendo, porque a gente estava de novo ali. E eu nunca contei essa história, mas é uma história que, assim, faz com que as pessoas entendam que você cria. Você cria. Se você continua nessa vibração aqui, a fé, ela faz muito isso, e você acessa. E o teu corpo sente aquilo como real, você conecta com a espiritualidade. E aí eles arquitetaram tudo para a gente conseguir voltar. Agora, se eu tivesse sido levada pelos outros, pelo ambiente, vamos desistir mesmo, começado a chorar. Isso é inveja, porque a gente está aqui, acabaram com as nossas férias, vamos voltar mesmo. Eu teria voltado de avião. Sim. Porque eu não ia ter as ideias, a espiritualidade não ia conseguir arquitetar e me acessar a minha consciência. Eu estava conectada com a minha consciência. Sim, porque eles estão falando, só que você não consegue escutar o que eles estão falando, né? O que eles estão fazendo. Exatamente. Você não consegue, porque tua frequência não... Então, eu acho que esse é um exercício, isso é a fé, né? Continue olhando para mim, não importa o ambiente. A gente até brinca, né? Que o Pelé parou uma guerra e a Josiane parou o navio. Meu marido falou isso. Aquele dia eu entendi, eu falei assim, meu Deus, eu preciso contar. Eu nunca contei isso. Eu conto assim para as pessoas que eu converso pessoalmente. O tamanho do nosso poder, né? De criar o tempo todo o que você quer e o que você não quer. Desde que você seja consciente da sua percepção, das suas crenças, e você se mantenha firme ali na fé, independente do contexto, do ambiente, do caos que você está vivendo. Firme na fé. Firme na fé. Fé você tem ou não tem? Porque as pessoas também têm fé, o primeiro problema ela contesta. Então. Eu acreditei para ver. É porque a dúvida e o medo, ela também te desconecta, né? Gente, essa história foi... Então, é o que a gente passa para as pessoas, né? Dentro de... A dúvida se desconecta. A dúvida, ela desconecta. Mas aí o ambiente... O ambiente também, porque o ambiente tem muita influência, né? Por isso que as pessoas falam, quando é difícil você tirar as distrações, é muito mais fácil eu criar se eu morar sozinha e ficar sozinho o tempo inteiro. Não, mas quem vive sozinho? Quem vive sozinho, né? Mas você convive com as pessoas, então como você manter o foco sem distração no meio do caos? Tem que se conhecer para manter. Tem que se conhecer. Exatamente, olha só. E tem que saber que isso também te influencia e o quanto que você deixa isso entrar e quanto que você abre portas para isso entrar. Aí você se conecta com as energias negativas, que você fala muito sobre isso. Você abriu as portas. Você abriu as portas. A espiritualidade ela é sutil, o universo é sutil, os sinais eles estão o tempo todo. Você fala, me dá uma resposta, a planta passa no seu rosto para lá, aí você fala, para que caminho eu vou? Só que eu tô conectado, então para mim tudo é resposta. Uma formiga, uma mosca, uma planta, para mim eu tô tudo conectado. É resposta. Tudo Veja, é resposta. Eu conheci a moça na fila, peguei o telefone dela.
Uma Mas é resposta porque a de que eu gente estava tem sendo mania de ajutada. grandiosidade, a gente que sempre quer que apareça Que vai descer alguém sol pra falar divino, com você. algo gigantesco Deus que desça aqui, mostre o sinal. E não é, ninguém Que vai isso estar não vai acontecer. escrito, olha, vai por É que nem que a aqui. gente fala, Cristo irá voltar, mas ele nunca foi. Para mim, Cristo nunca foi. Por que ele vai voltar se ele nunca foi? Se ele nunca foi. Entendeu? Tudo é uma questão de percepção. E assim, você acredita que a pessoa que é cética a tudo isso, ela está mais suscetível a ser uma esponja de energias negativas? Vocês acreditam nisso? Faz sentido mediante a tudo que a gente conversou Não vai aqui. falar do... Bota um band-aid no umbigo, né? Não. Não, mas se a pessoa, ela é cética, ela não acredita, mas ela tem foco, ela também consegue. Consegue, é verdade. Ela consegue, A porque mente conduz. a mente dela mente conduz. conduz, ela é determinada, só que isso ela mesmo. não, só que ela a atração, as leis, elas estão trabalhando. Você acreditando ou não, a lei da gravidade está acontecendo, a lei da atração está acontecendo, está tudo acontecendo. É isso. Ela só não acredita, só que ela tem determinação, ela tem foco, ela É vai, isso, ela é faz. Ela vai muito mais do que um cara que fica todo dia lá na igreja rezando. Faz acontecer, né? E que sai dali, ele fica reclamando. Ó, lei da atração. Né? Muitas, Tem que ter sempre assim. nossa, tem muitas pessoas que vão lá que são totalmente céticas, mas que elas têm muitos resultados. Por quê? Porque elas acreditam naquilo. E elas, Só- elas colocam em prática. Elas Mas não colocam um em cético prática. mala. Eu mesmo sou até meio ríspido, que eu sempre falo, né? Qual que é o cético mal? Eu sou o lado mais chegado e a Daniela é mais delicado. O cético que vai fazer uma consulta com você e ele fala assim, mas eu quero que você me prove, eu quero que o sistema funciona. E fica esse cético chato, entendeu? Ele é o primeiro que a gente fala, não perca o seu tempo, nem o nosso. Eu não quero provar nada pra você. Ela também não. Eu Eu não acredito que o preciso universo... provar. Então, acredito que o universo não quer provar. Então, fé, você não precisa provar. O seu guia, mentor espiritual não tem que provar nada para você. O seu guardião não tem que provar nada para você. Ninguém tem que provar nada para você. Quem tenta buscar a força não chega. Não chega. Nem a espiritualidade, entendeu? Me prove. Ninguém vai provar nada. Você quer buscar café? Não, mas eu preciso de uma comprovação. Não vai ter. Você vai morrer e não vai ter uma comprovação. Não é assim que funciona. Nada Por é isso feito que na eu força. acho que a fé... Por isso que tem um cético chato. A fé, entendeu? gente. Tanto A é que a gente fala, o cético que quer... Porque o nosso sistema e o nosso trabalho, ele é movido por propósito. Se você chegar lá com um propósito, a gente te desmonta inteira e vai ser um sucesso 100%. Se você chegar lá, me prove, não, porque isso não é gasolina. A gente sabe que não é, a ideia não é essa. Não é porque é o nosso trabalho, mas não é só vender. É mudar pessoas, é mudar vidas. pessoas. A nossa ideia é essa, é mudar a sua vida. Nós estamos Ensinar você a mudar a sua vida, até né? porque a gente tinha outro Ajudar trabalho. você. A FOI é uma convocação. A FOI é 100% canalizada espiritual. A FOI veio de lá. O logo, o nome, tudo veio de cima. 100%. A FOI foi uma convocação. E a gente só acreditou, né? Sem ver. Por exemplo, ele viu todas essas coisas, mas eu não vi. Eu acreditei naquilo que ele me falou e eu fui. Então, assim, eu não sei o que tem lá na frente, mas eu acreditei. O que pode ser isso? Só fé. Só fé. Só fé. E a fé é tão importante porque o sistema nervoso autônomo ele é altamente sugestionável. Sim. Então, como que o placebo? Como é que uma pessoa se cura com um placebo, né? E se ele não tem o princípio ativo? Porque ela acreditou que tem. Então, é como Jesus falava, né? Abre o olho e veja porque a tua fé te curou. Sim. Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente quis trazer hoje aqui, né? Para vocês. Para que o seu 2025 seja diferente, que o seu ano novo realmente seja novo, você precisa mudar. Você precisa saber o que precisa mudar. Então, eles trouxeram várias dicas aqui para você colocar em prática. Sem ação, você não sai do lugar, você não muda nada sem ação. Então, sem entendimento e ação, você não muda nada. Eu gosto de falar que a gente faz as mudanças na nossa vida através do conhecimento e do autoconhecimento. Sim. Eles trouxeram conhecimento, autoconhecimento para vocês. Eu quero agradecer mais uma vez a sua atenção. É uma honra ter você aqui comigo, tanto em todos os episódios do Agora é a Hora, como nos meus vídeos aqui no meu canal. Muito obrigada para vocês. Obrigado a Foi um você. prazer Obrigada. imenso, imenso, imenso. Pelo seu Aprendi espaço. muito hoje aqui, tá bom? E eu deixo para vocês aqui, como sugestão, o link do episódio em que eu participei, assim você também acessa, porque o canal deles é extraordinário, tem várias pessoas trazendo muito conhecimento para você também. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. Deixe o seu curtir, é muito importante que você faça isso, o seu comentário, qualquer dúvida que você tenha, coloca aqui para mim que eu vou passar para eles.
compartilhe esse episódio com outras pessoas para que também não só o seu ano seja novo, como também o ano delas também seja novo, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, gratidão e um feliz e abençoado 2025 a todos nós.